Olá, ouvintes do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui no centro de São José dos Campos, mais precisamente no Jardim do Sapo. Hoje, ato pelo mês das mulheres e, claro, um ato que busca aí trazer a discussão política, né? Busca trazer a importância, a relevância desse momento, dessa luta, e não focar em flores, caixa de bombom, entre outras bobagens aí para as mulheres, que muitos costumam lembrar, né, costumam parabenizar nesse dia, mas continuam aí cometendo atitudes machistas, atitudes preconceituosas e muitas vezes inibindo, né, o direito da grande esmagadora maioria delas. Por essas e outras, aqui é um Dia das Mulheres de luta, é um Dia das Mulheres aí não para simplesmente celebrar, mas para questionar e colocar aí a pauta delas em questão. Nesse ato aqui de hoje, chama a atenção, principalmente o varal que fizeram, né? Um varal aqui em homenagem a mulheres vítimas do feminicídio, não só em São José dos Campos, mas no Brasil de modo geral, desde casos mais anônimos, né, entre aspas, até, evidentemente, casos jamais conhecidos, como, por exemplo, Elisa Samúdio, entre tantos outros. E vamos seguindo aqui com a manifestação de hoje. Amigos do podcast Mesa de Debates, amigas, todos que estão aqui nos acompanhando, ouvi a Maria Virgínia, ela que é porta-voz aqui da Rede Sustentabilidade de São José dos Campos. Maria, o que está achando aí do ato de hoje, né? Fala um pouco para a gente da importância desse ato e de ações como essa no Dia da Mulher, né? No mês da mulher. Eu acho muito importante essas manifestações porque elas lembram a gente dos direitos que a gente já conquistou, mas também lembram que a luta não terminou e que a situação hoje ainda está longe de ser o ideal. As estatísticas estão aí para provar isso. Então é muito importante que a gente se manifeste e chame as mulheres para que elas possam ocupar os espaços que lhes são devidos e a reconhecer o valor que elas têm. Como você tem visto aí a ação da mulher, tanto na política institucional, quanto na política de rua, né, de combate aí ao machismo? Combater o machismo é uma tarefa difícil, né? Mas eu acho que temos muitos avanços. Atualmente temos políticas, mulheres que se impõem, né? E que lidam com essas questões, criando leis públicas, né? Políticas públicas que protegem as mulheres. E o que mais vantajoso existe hoje é que as denúncias acontecem imediatamente. Então, a reação das mulheres para se proteger e para reagir àquilo que está acontecendo é muito grande. Então, isso tem a tendência a longo prazo, né, de minimizar essas ações, porque constrange o agressor. Muito obrigado. De nada, é um prazer. Ouvir aqui professora Jéssica Marques, ela que é do Resistência, do PSOL. Professora Jéssica Marques, fala um pouco da importância de atos como esse, né? Atos que lembram aí o Dia da Mulher, mas não só o dia, mas a luta, né? Que tem que ser todo ano, né? Exatamente. Hoje, né, a gente está fazendo a manifestação do 8 de março, Dia de Luta Internacional pelos Direitos das Mulheres, e a gente tem demandas históricas a conquistar, né? A nossa sociedade, ela é marcada por violência machista, né? E muitas outras desigualdades. Então, nesse 8 de março, a gente está marchando, mais uma vez, pela legalização, descriminalização do aborto no nosso país. A gente também está fazendo um ato para colocar a voz também das mulheres palestinas que estão agora vivenciando uma guerra, né? Pelo Estado de Israel, bombardeando todos os dias a faixa de Gaza, matando mulheres, crianças. Um extermínio, né? Um genocídio, né, provocado pelo Estado de Israel. A gente também está aqui na rua para
mostrar que ainda há muita desigualdade, né? Os nossos salários continuam menores do que os homens, mesmo cumprindo as mesmas funções. O feminicídio é parte do dia a dia das mulheres, infelizmente. E aqui em São José, inclusive, a gente não tem nenhuma delegacia 24 horas de atendimento às mulheres vítimas de violência, o que já é lei, né? O Lula sancionou que cidades do nosso porte, no Brasil todo, necessitam da implementação de delegacias das mulheres 24 horas, mas o governo Tarcísio, que se quer investir R$1 em políticas públicas para as mulheres no Estado, não se responsabiliza por essa responsabilidade, não implementa aqui em São José a Delegacia da Mulher e, infelizmente, São José é uma cidade em que a violência contra as mulheres segue sendo uma realidade sem políticas públicas à altura para combater esse tipo de violência. E é isso, estamos na luta e vamos persistir. Professora Jéssica, muito obrigado. Imagina, tamo junto. Falar aqui com a Ana Lu sobre esse momento que a gente está de luta, né, pela questão das mulheres. Está achando do ato hoje? Olha, eu estou gostando bastante, eu acho importante, fundamental. A gente está em um momento ameaçadas e ameaçados pela extrema direita. Então, acho assim que toda manifestação pela liberdade das mulheres, de decidir sobre o seu próprio corpo, das pessoas sobre a sua identidade de gênero, é fundamental nesse momento. A questão da extrema-direita não passou. Ela está aí, está presente, e a única forma da gente combatê-la é se manifestando. A gente precisa dizer a que viemos. Ela saiu da presidência, mas ainda tem as garras afiadas. Mas ainda está... É como se a gente tivesse um fantasma atrás da gente. Então a gente precisa espantá-lo. Compreendo. Obrigado, Ana Lu. Ouvir aqui companheira Janaína, da CSP com Lutas, também do PSTU. Janaína, vimos aí sua fala, né, bastante contundente aí sobre a questão das mulheres. Como vocês estão vendo, né, a sua organização, você pessoalmente, né, enfim, como vocês estão vendo a questão aí da luta das mulheres e esse momento complicado da política que a gente ainda vive? Então, primeiro queria saudar a mesa de debates, mandar um abraço a todos aqueles e aquelas que nos ouvem neste momento. Nós vivemos uma situação que exige da classe trabalhadora muito esforço para vencer, primeiro porque o governo não mudou a situação que estávamos vivendo. Existe uma carestia, existe uma situação muito difícil, sobretudo para as mulheres trabalhadoras, porque o desemprego ainda é monstro no país, a situação de violência contra as mulheres é bizarra, o feminicídio cresceu 1,6% no último ano, e nós estamos vivendo também um período internacionalmente muito conturbado. Segue a guerra da Rússia contra a Ucrânia com um massacre daquele povo e segue o genocídio de Israel sobre o povo palestino, que mata principalmente mulheres e crianças nesse momento. Então nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos exigir do governo Lula que rompa imediatamente qualquer tipo de relação diplomática com o Estado de Israel, com esse Estado que está matando as mulheres, matando crianças, que está destruindo dezenas de milhares de vidas na Palestina. E nós não podemos aceitar essa situação. Então, lutar neste 8 de março, nessa semana de luta pela vida das mulheres, é lutar também pelas mulheres palestinas, pelas mulheres ucranianas, sobretudo, é lutar de fato pelas vidas das mulheres, exigindo dos governos investimentos, ampliação e implantação de fato da Lei Maria da Penha, que no Brasil de fato exista uma defesa para as mulheres trabalhadoras, porque hoje a gente tem medo de andar na rua. Obrigado, Janaína. Por nada, eu que agradeço. Amigos do podcast Mesa de Debates, ouvir a vereadora do PT, Amélia Naomi. Amélia, como você está vendo a questão da luta das mulheres, né? E fala para a gente um pouquinho da importância desse dia, desse mês, né? Do 8M. Olha, é um dia muito importante que as mulheres do mundo inteiro estão nas ruas com as suas bandeiras, porque a nossa bandeira é contra as guerras, né, que está aqui, e principalmente contra as mortes das mulheres lá na Palestina. E nós estamos aqui também para dizer que este mundo precisa olhar para as mulheres sem violência. Todos os dias nós temos casos de mulheres que sofrem feminicídio.
Foram 1.400, quase 1.500 mulheres que sofreram ano passado, em função da política de que liberou armas, né, e que, infelizmente, o inelegível liberou muita arma para todo mundo e a gente teve essa situação que é uma situação desigual para as mulheres, por isso tanto feminicídio, infelizmente, no Brasil. Como você vê a situação das mulheres e a política para essa questão nessa prefeitura bolsonarista agora? Olha, um retrocesso enorme na área da saúde. Infelizmente, nós estamos vendo muitas mulheres trabalhadoras ter que largar o filho com outra pessoa porque a creche em São José é meio período, mas nós vamos mudar essa realidade. Amélia, muito obrigado. Um abraço a todos.